Boa tarde, meus queridos. Que o Senhor Deus abençoe a todos. Paz e graça para cada irmão, para cada irmã, para cada vida que aí estão, para cada um dos queridos e amados irmãos. Vamos meditar hoje na palavra do Reino de Deus, a quinta parte da administração da palavra do Senhor, a parte 5. Que o Senhor Deus vos abençoe com essa palavra do Reino de Deus. Abra comigo, por favor, meus queridos. Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 12. Falando um pouco aqui sobre a ceia, né, a qual Lázaro ali tinha ressuscitado e ele começou a usufruir da graça do Senhor, da glória de Deus aqui ainda na terra, com o corpo já ressuscitado, transformado, ou seja, glorioso, né? E essa é uma maravilha do Senhor, aconteceu nele com vida ainda na terra, lá em Jerusalém, no ano 2000 a.C., a qual ali ele participou da ceia. Querido, vamos meditar na palavra. Espero que você capte algo aí no seu espírito, na sua alma, na sua vida, para que você possa entender e compreender os propósitos do aprofundamento da palavra de Deus. Amém? Paz e graça, meu querido. Que o Senhor Deus vos abençoe na graça do Senhor Jesus, com uma ótima tarde maravilhosa, da presença do Espírito Santo entrando no seu coração, da palavra penetrando na sua alma. A espada do Senhor, que é dois gumes, ela divide as intenções do pensamento, da alma, da mêndula, do espírito. E não há criatura alguma encoberta perante o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Então, querido, esteja-se à vontade na presença de Deus. João capítulo 12, diz assim: Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse-lhe: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Amém, irmãos? Até esse versículo. Que o Senhor Deus vos abençoe com a palavra de Deus no vosso coração. Irmãos, a palavra nos ensina do dia que o Senhor Jesus estava se entregando por nós. E nesses dias os judeus estavam se purificando. Era o dia da Páscoa, era o dia da preparação das festas dos judeus. E a palavra nos ensina que Jesus estava em Betânia, uma cidade simples, um lugar simples e humilde. Sempre quando havia um conflito por causa do evangelho a ser pregado e não entrara no coração dos judeus, dos fariseus, dos saduceus, dos religiosos, do sacerdócio e dos príncipes dos povos, sempre quando havia um conflito, Jesus sempre ia para lá, onde estava Lázaro, onde estava Maria, onde estava Marta, porque a cidade de Betânia é uma cidade simples, é uma cidade humilde, é uma cidade tranquila, é uma cidade que é conhecida como paz. E Jesus, o dono da paz, estava lá. O dono da simplicidade estava nessa cidade chamada Betânia. E a palavra nos ensina que ali veio Marta. Notemos, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada. Em outros textos falando sobre Marta, né? Note que quando Jesus chama o nome de uma pessoa duas vezes, Saulo, Saulo, Marta, Marta, é propósito de Deus. Samuel, Samuel, é propósito de Deus, promessa de Deus. Não é por causa da ansiedade, é o cuidado que Marta estava tendo ali em arrumar a casa, em aconchegar o noivo, em um noivo estar à vontade, naquele quarto, naquele cenáculo, naquele ambiente, para que ali viesse a acontecer as bordas, para que ali viesse a acontecer as nupícias, o matrimônio, a festa de casamento, perante o seu noivo que ali estava como noiva. Marta era uma mulher que ela era cuidadosa, mulher assim, ela sempre cuida das coisas. E a palavra nos ensina que era Marta que estava servindo a mesa. Mesa fala de relacionamento, fala de comunhão, fala de união. Você pôr tudo na mesa. Assim estava ali. Olha, Jesus, com a simplicidade dele, não teve de forma nenhuma palavra litúrgica, né? Não teve nenhuma palavra de forma alguma elevante, conforme está na palavra da simplicidade do evangelho da graça do Senhor Jesus. E ali Marta estava servindo a Lázaro. E a palavra nos ensina que foi uma ceia. Notemos na grande ceia do Senhor, lá em Lucas,
no capítulo 14, versículo 15, notamos no versículo 16, que ele fala que um homem fez uma grande ceia e chamou a muitos, e foi chamar a muitos, convidou a muitos, muitos convidados. Agora aqui ele faz uma ceia. Por quê? Porque tem um convidado especial, a qual tinha ressuscitado dentre os mortos. E os judeus estavam ali na época, perseguindo a Jesus. Ele não vem para a festa, né, porque eles queriam apegar a Jesus, eles queriam prender a Jesus. E também a palavra fala que eles queriam ver a Lázaro, a qual o Senhor tinha ressuscitado dentre os mortos. E muitos dos judeus criam nele por causa de Lázaro, que estava ressuscitado, que estava, para mim, já estava com o corpo formado em glória. Lázaro foi um dos privilegiadores da palavra de Deus, da Bíblia, das Escrituras Sagradas, que ele começou a usufruir da glória de Deus aqui na terra, querido. Note que foi uma ceia para Lázaro e para todos que ali estavam ao redor, lógico, incluindo Marta, que ela estava servindo. Note que Marta, ela servia. Não é necessário vir um religioso, né? Vir um presbítero, um pastor, um líder grande que Jesus escolheu dentro da terra, que é maior. Não, querido. O evangelho é ser servo, é servir um ao outro. E depois de tudo isso, Jesus mesmo serviu, capítulo 13. Ele tirou todas as vestes, cingiu o seu corpo com a toalha e começou a pegar uma bacia com água e a lavar os pés dos discípulos. E ensinou para os discípulos lavar os pés uns dos outros também. E a palavra nos ensina que ali foi depois da ceia, depois dele ser preparado para se entregar por nós. E note aqui, veio Maria. Maria era aquela que jogava aos pés de Jesus, o amor tremendo. Marta é aquela que cuida da casa, que tem o cuidado da casa para receber o noivo. Maria é aquela que é adoradora, aquela que se lança aos pés do Senhor. E a palavra nos ensina que ela pegou uma libra de nando puro, caríssimo, de unguento, e começou a lavar os pés do Senhor Jesus para preparar para a morte. Jesus Cristo, e ali entrou um homem ali chamado Judas, a qual o adversário entrou nele na hora que Jesus deu um bocado de pão a ele. E a palavra nos ensina que ele diz: por que não deixa para vender por 300 dinheiros e dar aos pobres? Ele estava dizendo isso não por causa dos cuidados que ele tinha aos pobres, lógico que ele está na palavra de Deus, mas por causa da enganância. Ele pegava o que ali se lançava, né, dentro do patuazinho ali, a qual era recebido ali dentro da arca do tesouro, né, a qual recebia a oferta, a qual recebia os dízimos. E a palavra nos ensina que Jesus não deixa para a minha morte, porque os pobres sempre vocês têm, sempre estão ao lado de vocês, e a mim nem sempre tendes. Então a palavra, meus irmãos, é a simplicidade. A mesa é a união, onde os irmãos estão. Marta era uma mulher e ela servia. Está simbolizando a igreja de Deus servindo como servo ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus, né? Por causa de um que ali estava, Lázaro começou a ceiar, né? A participar da nupícia, né? da festa. E logo no mesmo momento que o Senhor Jesus ia se entregar por nós, ali no Gólgota, né? No lugar da caveira, onde ele ia ali se sacrificar na cruz, no madeiro. E a palavra nos ensina, querido, que dentro dessa casa a qual eles estavam servindo um para o outro, num lugar especial de simplicidade, de humildade, a qual era Betânia, Jesus Cristo estava ali Lázaro estava usufruindo, né, das nupícias do Cordeiro de Deus, das bordas, das festas, né, da comida, ceando o pão, dando graças a Deus, agradecendo, lembrando ali sempre daquele momento especial que estava ali com Jesus, depois da ressurreição. Está entendendo, irmãos? Então a palavra nos ensina que em casa comerão do pão e dando graças. E a palavra nos ensina em Atos 2, 46, fala que eles comiam o pão em casa também. Note aqui em Atos, no Evangelho de Atos, no capítulo 2, no versículo 46, assim como nós lemos esses dias. Glória a Deus. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, repartindo o pão em casa. Note, repartindo o pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E a palavra nos ensina, meu querido, lá em Hebreus, a palavra ensina, Hebreus capítulo 3, versículo 5, olha o que diz. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Versículo 6 do capítulo 3 de Hebreus, diz assim:
Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa hoje somos nós. Casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Moisés foi fiel como servo daquele que havia de anunciar as grandezas de Deus, para direcionar o povo israelita, os hebreus, para ali eles tomar posse da terra prometida, que é Canaã. Mas a palavra ensina que mesmo ele sendo servo de Deus, na casa dele, hoje Jesus na sua própria casa, versículo 6, como filho de Deus, na sua própria casa, a qual casa somos nós. Então somente persevere, querido. O que é a palavra perseverança? Significa você não desistir, permanecer. Permanecendo fazendo aquilo que Deus te deu no seu coração, nas suas mãos, os dons, os talentos. Ele te deu quanto, querido? 2, 5, 10? Vai para cima, querido. Ou deu 1? 1 ainda é possível, porque para Deus nada é impossível. Deus faz todas as coisas soberano pela vontade dele. E a palavra diz aqui, Cristo na casa, hoje casa somos nós. Lembra do templo de Salomão? Ali no templo eles perseveravam, assim como nós lemos aqui em Atos 2, 46, e perseveravam todos os dias no templo. E em casa partindo pão, unânimes, com alegria e com singeleza comiam de coração. E a palavra nos ensina, aqui mesmo em Atos, se nós for ler no capítulo 7 de Atos, versículo 47, e Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitas por mãos de homens, como diz o profeta, o céu é o seu trono, e a terra o estrato dos seus pés. Que casa me edificarás, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Deus não habita em templos feitos por mão do homem, querido, em 4 paredes. A igreja é religar ao reino de Deus. A igreja é a união. Eclésias, tirado para fora, onde os irmãos vão e se unem. A igreja é eu e é você que ali está participando. Não tem como você ser uma célula sozinha, querido. É necessário ter membro nessa célula para que esses membros no corpo que é Cristo sejam um só corpo, seja uma só casa, seja um só templo, seja uma só igreja. É necessário ali você estar vagando. É bom você cuidar das coisas do Senhor com lazer. Isso é maravilhoso. Marta mesmo deu um exemplo. Jesus Cristo chegou, ela ficou ocupada, ajeitando a casa, porque ela estava preocupada. Ela queria receber o noivo com a casa limpa, com tudo limpo, com tudo cheiroso. Coisa maravilhosa receber o noivo, né? Dessa forma. Assim era Marta. Marta. E ali não foi diferente na hora que Lázaro ressuscitou dentre os mortos. Na hora que ele estava participando das bordas do Cordeiro de Deus, da festa nupcial, né? Das nupícias. E ali ela estava servindo. Jesus autorizou ela como serva de Deus. Como serva, não um grande líder escolhido por Deus, que só vai tomar a ceia se você estiver consagrando, só vai tomar a ceia se estiver buscando, lendo a Bíblia, se consagrando. Não, querido, examine um homem, pois a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Examine-se a si mesmo, coma e beba do corpo e do cálice de Cristo. Está na Bíblia, na palavra. Marta, como serva, Jesus autorizou tudo para ela. Entregou nas mãos dela e ela começou a servir. Tá entendendo por quê? Porque ela era serva. Serva serve. Então ela estava servindo a Deus. E a palavra nos ensina que você na sua própria casa, hoje somos nós. Jesus na casa dele, ele ligou essa casa, que é a morada do templo do Espírito Santo. João 14, a palavra nos ensina sobre a casa que ele tem preparado para todos. Não se atemorize, credes em Deus, credes também em mim. A minha casa há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Vou para o Pai, mas vou voltar, para que onde estejais estejais vós também. Então Jesus tem uma casa preparada. E qual é essa casa? É eu e é você, querido, que ele na própria casa, hoje casa somos nós, através do Espírito Santo habitar na sua vida. Olha em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Note a diferença lá de Atos 7, 47, que Salomão tem edificado casa, mas Deus não habita em casa feitos por mão de homem.
Por quê? Porque a casa, que casa me edificarias? Deus não fez todas as coisas, está terminando, querido. É você que é o templo do Espírito Santo, você que é a casa. Hoje a casa é nós, hoje o templo é eu e é você é a igreja. Então se una com os irmãos e prevalecer esse momento maravilhoso, essa alegria, né, de estarmos em união, em compartilhamento com a palavra de Deus. Olha no capítulo 6, do versículo 19 de Coríntios. E não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, porventura proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós não somos nós mesmos, querido, mas templo do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe, querido, com a palavra do Senhor. Está terminando o Evangelho da Graça de Deus por causa do tempo que já passou. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Em nome de Jesus, amém.